Essa é a mensagem presente para o nosso tempo. Os três últimos recados de advertência a essa terra, de Apocalipse 14, 6 a 12, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. João viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a proclamar. Esse anjo, na verdade, não são os anjos que pregam. Na verdade, quando o profeta João descreve anjo, anjo no grego significa ângelos, que quer dizer mensageiro. Todos aqueles que pregam a mensagem do evangelho eterno. E esse evangelho eterno, Jesus Cristo disse em Mateus 24, só voltaria quando o evangelho eterno fosse pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Deus nos confiou essa mensagem: ide, pregai o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o evangelho eterno que não recebeu o vinho de Babilônia, que não foi contaminado pelo vinho de Babilônia. Essa mensagem também nos alerta a temer a Deus e dar-lhe glória. Nós devemos fazer com que as pessoas, pregar às pessoas, levar essa mensagem às pessoas, dizendo: olha, o juízo de Deus começou. Chegada é a hora do seu juízo. Mais uma vez, para quem estuda profecia, só resumidamente falando, nós sabemos que o juízo de Deus já começou. Daniel 8,14 fala: até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. O juízo já se iniciou no céu, porque para Jesus Cristo voltar a essa terra, os casos precisam estar decididos. Para Deus dar ordem aos anjos para recolher os santos, os casos precisam estar decididos. E muitos têm negligenciado essa mensagem, achando que o juízo de Deus, irmãos, ele começa pela casa de Deus. Pela casa de Deus, como mais uma vez Pedro disse numa das suas cartas. O juízo começa pela casa de Deus. E nós devemos alertar o mundo disso, antes que caiam as 7 pragas. Apocalipse 14, verso 10 diz que o juízo de Deus agora vai ser sem mistura de misericórdia. Todas as outras vezes, no dilúvio, Sodoma e Gomorra, todas as vezes que aconteceu o juízo de Deus, foi com misericórdia. Mas agora o juízo de Deus será sem mistura de misericórdia. As 7 pragas é o último juízo de Deus a uma humanidade que não quis se arrepender dos seus pecados. A mensagem central aqui de Apocalipse 14, 6 a 12 é sim a justificação pela fé. Nós não podemos falar do juízo de Deus, nós não devemos advertir as pessoas para falar temer a Deus e dar-lhe glória, sem falar da justificação pela fé. O cerne da nossa mensagem é a graça de Jesus. Afinal de contas, nós estamos aqui porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o centro da nossa mensagem. E agora nós devemos alertar as pessoas que existe uma verdadeira adoração a Deus e uma falsa adoração sendo pregada. O conflito no céu se iniciou por causa dos mandamentos de Deus. Porque Lúcifer não quis seguir os mandamentos de Deus. Ele disse que não, essa lei aí é injusta. Mas Jesus Cristo disse que os seus mandamentos não são penosos. Iniciou-se no céu por causa dos mandamentos de Deus. O último conflito na história da terra será contra esse povo aí, de Apocalipse 12, verso 17. Que Satanás sairá, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto nos remete à adoração, aos mandamentos de Deus, inclusive sobre a guarda do sábado. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, e no 7º ele descansou da obra que fizera. Esse mandamento nos remete à criação. Lembra que Deus é o nosso Criador. Foi esse mesmo Deus que criou os céus, a terra e o mar e santificou o dia de sábado, que deu todos esses mandamentos para que o seu povo seguisse. Mas infelizmente nem todos têm seguido isso. E qual que é a outra forma que nós adoramos a Deus?
por meio do nosso corpo. A serva do Senhor diz que a mensagem de saúde está tão ligada à terceira mensagem angélica como a mão está ao corpo. Nós devemos advertir o mundo de que nós devemos adorar a Deus com o nosso corpo. 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós? Se nós destruirmos esse corpo, Deus nos destruirá. Pelo simples fato de comer ou beber, eu posso estar glorificando a Deus ou não. E o inimigo de Deus sabe disso. E ele tem tentado fazer com que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, seja contaminado, para que nós não saibamos discernir a verdade de Deus. As profecias de Apocalipse, porque há quem diga que o livro de Apocalipse é muito difícil de entender. João escreveu, bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem e guardam as palavras descritas nesse livro. Bem-aventurado é você que estuda o livro de Apocalipse. Bem-aventurado é você porque você vai saber discernir o tempo que nós estamos vivendo. E você vai saber qual que é o papel da igreja nesse último período da história da Terra. A segunda mensagem angélica fala sobre a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Essa Babilônia quer dizer confusão religiosa. Essa mesma Babilônia que lá no livro de Daniel, Deus deu a visão, para Nabucodonosor. Babilônia dominava o mundo, de acordo com Daniel 2. Deus deu a visão para Nabucodonosor, Daniel traz a interpretação para Daniel dos reinos que dominariam o mundo. O primeiro que dominaria seria Babilônia, depois Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Estudando Daniel 2, Daniel 3, Daniel 7, Daniel 8, você vai entender isso. O primeiro reino ali, que dominava o mundo naquela época, era Babilônia. Nabucodonosor quis erigir uma estátua para dizer que Babilônia era grande e poderosa. Mas agora, nesse texto aqui de Apocalipse 14, segunda mensagem angélica vai falar sobre a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Por mais que ela tenha feito toda essa confusão, nós sabemos do fim. Babilônia vai cair. Toda a confusão religiosa, tudo que ela instituiu. E a terceira mensagem vai falar sobre a adoração. Aqueles que aceitam a marca da besta e a sua imagem, aqueles que servem a Deus. Apocalipse 13 vem falando sobre dois poderes que vão se unir nos últimos tempos para instituir uma adoração falsa. Somente quem for fiel a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, é que vão permanecer de pé, porque entenderam essa mensagem profética. E nós fomos levantados por Deus para pregar esses últimos recados à humanidade que está sendo enganada pelo vinho de Babilônia, por todas essas mentiras que foram entrando para dentro da igreja. Você foi levantado por Deus para isso. Deus nos levantou para pregar, proclamar em alta voz, sem medo. Jesus disse que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem dura, uma mensagem que talvez muitos não gostam dessa mensagem, mas é a mensagem de Cristo. É a mensagem que vai diferenciar o povo de Deus nos últimos tempos. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Parece que é uma linguagem até meio humanizada, Quantas vezes a gente já usou essa palavra? Nossa, quem dera se eu conseguisse isso, se eu conquistasse isso. Quantas vezes você já não usou essa frase? Agora é o próprio Deus falando, quem dera se o meu povo me ouvisse e guardasse os meus mandamentos. Se você ler Deuteronômio 5 todo, você vai ver que Deus repete novamente os 10 mandamentos para o povo.
O livro de Deuteronômio é uma repetição, né, da lei, dos mandamentos de Deus. E agora Deus usa essa frase. A vontade de Deus era que todas as pessoas seguissem os seus mandamentos, que todos aceitassem essa verdade, mas Deus não vai obrigar. Se você não quiser seguir os mandamentos de Deus, Deus não vai te obrigar, não fique tranquilo, não se preocupe com isso. Mas a verdade de Deus jamais será mudada. Todas as coisas podem mudar, mas a palavra de Deus não. Ela sim permanece para sempre. Quem dera, se meu povo ouvisse e guardasse os meus mandamentos. É um apelo de Deus. Para você ver que destrói aqui aquela teoria da predestinação, né? Deus, ele deixa para cada um de nós tomar essa decisão. No último conflito da história da Terra só vai existir 2 povos. Não mais que isso. Aqueles de Isaías 25, verso 9, que vão se alegrar ao verem Jesus Cristo aparecendo nas nuvens dos céus e vão dizer: esse é aquele que nós esperávamos. E o outro grupo é aquele que rejeita essa mensagem de Apocalipse 6, verso 16, que diz que eles vão pedir para que as montanhas e as rochas caiam sobre eles e vão querer se esconder da face do Todo-Poderoso. É o apelo que eu deixo para você nessa manhã. De qual lado você quer ficar? Você foi levantado por Deus para restaurar todas essas verdades, para dizer que o apelo final de Deus é esse, que o desejo de Deus é esse. Quem dera se todos ouvissem e guardassem os seus mandamentos. Não sou eu que estou falando, é o próprio Deus falando. A decisão é unicamente sua. Não pode ser minha, não pode ser de Deus. A decisão é para cada um de nós tomar. Mas não é para tomar e ficar parado. É para proclamar essa mensagem em alta voz a todo mundo. Proclamar em alta voz. Essa foi a missão que Deus designou para cada um de nós. Amém?